Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa É Nosso. Hoje é edição dupla, agora às 8h30 com o professor Pablo, que nós vamos falar sobre a indústria 4.0, e às 10 da manhã vem o holograma a Vika. Aliás, a Vika, eu estava lembrando que tinha um filme, o Pablo, primeiro, bom dia, né? Obrigado. O Pablo é fã de filmes, mas nós vamos conversar também sobre filme. Tinha um filme muito antigo, Mulher Nota 1000, lembra? A Vika, para mim, é a Mulher Nota 1000 da Aline. Bom dia, Aline. Bom dia, Márcio. Bom dia, Pablo. Tudo certo. Dia. Muito bem. Bom dia, Jéssica. Bom dia. Tudo certo? Bom dia ao Franco, bom dia também ao Donato, que está por aqui. Bom dia. O Donato foi nosso entrevistado essa semana. Ô Pablo, você veio para dar uma palestra em Toledo. E o Franco estava falando se é Catarina, é isso? Catarinense. Catarinense. Muito bem. E veio a Toledo para essa palestra. Isso aí. Então, bom dia a todos, bom dia Márcio, né? Bom dia Jéssica. Jéssica e Aline. E Aline. Bom dia. Né? Bom dia Bom Donato, dia. bom dia Franco, bom dia a quem está conosco. Isso aí, viemos para Toledo, que é sempre muito bom, falar um pouquinho aí sobre a transformação 4.0. E sim, sou lá de Santa Catarina, mais especificamente do Morro da Voz Salverina. Para quem lembra, que dizia assim: toca-lhe o carrinho nesse. Como é? Toca-lhe o pau nesse carrinho, Marco Velho. Taca-lhe pau, Marco. Nesse carrinho. Muito bem. É de lá, do então. interior, ou seja, estamos em casa. Né? Muito bem. Essa questão da indústria 4.0 é um assunto que vem dominando, a gente já vem falando sobre isso aqui há algum tempo. Eu queria que você citasse qual é o principal ponto que as indústrias aliás, eu queria começar diferente, não só a indústria, esse 4.0, ele se aplica também para o comércio 4.0, para a prestação de serviço 4.0, isso também tem impactos nessas outras áreas? Tem impacto em todas as áreas, né, na nossa vida enquanto sociedade. É uma evolução, uma revolução natural da própria sociedade, que vem desde que surgimos, com a primeira, com a segunda, com a terceira, né? E certamente vai continuar com a quinta e assim sucessivamente. No entanto, é um momento que é bastante acelerado, sobretudo para a nossa geração, que eventualmente não era tão acostumada com as tecnologias. Para essa nova geração que está chegando aí, isso talvez seja mais trivial, as tecnologias. Para nós, nem tanto, né? Então tem algumas mudanças que nos assustam um pouquinho, né? Mas certamente nossos pais e nossos avós também passaram por mudanças que também assustaram eles naquele tempo, né? E hoje não assustam mais, pelo menos a gente. Então sim, impacta a todos e tem a ver com a integração, com a transparência, com a conectividade. Olha a forma como nós estamos nos comunicando com o público. Isso é recente, né? Há tempos atrás, como era a forma de se comunicar? Você tinha que pegar aquele telefone, discar, né? Gira para cá, gira para lá, esperar, toca em casa, aí não está em casa. Hoje, telefone fixo praticamente nem existe mais. Então, sim, toca a todos e a gente tem que estar bem atento. Muito bem, você falou de conectividade. A Cris Martins já está nos assistindo, ela lá de Curitiba. Olha aqui, ó. Olha, Ela compartilhou uma lembrança que hoje faz... um ano do programa que a Nosso. gente estipulou que seria o programa nosso, né? Que a gente já faz tempo, mas do programa nosso que a gente recebeu a Cibele faz um ano. Um ano, olha só. E vamos comemorar um ano com a Vika. Isso aí. Cantoras e cantoras, as mulheres dominando. O meu xará Márcio Dorigon, lá de Ouro Verde do Oeste, também está nos assistindo. O Pablo, essa questão que você falou da conectividade, ela também afeta a relação interpessoal. Você aborda isso, abordou isso no teu encontro? Como é que as pessoas têm que se preparar para isso? Sim. Vejo um fenômeno até que está acontecendo para a gente contextualizar rapidamente, que é o fenômeno das fake news. Né? Quando você conecta com uma pessoa, não necessariamente você está dialogando, né? Tu estás provocando ela, eventualmente enviando uma mensagem, enviando uma notícia, enviando algo que sequer você sabe se é verdadeiro ou não, que é o fenômeno da fake news. Né? Só que esse fenômeno, ele popularizou a informação e o efeito colateral
ou são as notícias falsas, né? Agora vem uma segunda onda, uma segunda fase, que é corrigir essa deformação, que é ter uma tecnologia para evitar que isso aconteça, que as pessoas se responsabilizem pelos seus atos, né? Então essa conectividade, ela traz benefícios, obviamente, né? Traz vantagens, mas também traz um efeito colateral. Como qualquer moeda, tem dois lados. E cabe a nós, enquanto sociedade, depurarmos, colocarmos as leis, né? Normatizarmos para que a gente faça um bom uso desse tipo de ferramenta. Que os nossos grupos de WhatsApp de família sejam mais propositivos e menos destrutivos. Né? Imagino que isso é o que vai acontecer com esses tempos eu estava vendo o Comunique-se, que é uma ferramenta de jornalismo principalmente, fez uma pesquisa que 70% dos jovens estão diminuindo o tempo de permanência em redes sociais pelo medo da rejeição. Esse também é um outro efeito colateral, né? Dessa indústria, desse momento 4.0, se é que a gente pode chamar assim. Mas certamente, tudo que a gente publica, tudo que a gente comenta, tudo que a gente curte, né? Páginas que você se vincula, né? Assina, blogs, etc. Isso significa que é possível mapear o seu perfil, entender quem você é antes de conversar contigo. Empresas de RH certamente fazem esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço, né? Então te expõe, mas invade um pouco até uma questão ética, de valores, até onde fazer essa varredura na tua privacidade para tomar uma decisão se te contratam ou se não te contratam, se te convidam ou se não te convidam, né? É correto ou não é correto, né? Você se expor numa rede social, falar eventualmente uma palavra ou outra fora do tom, né? Mostra que você não é ser humano ou tu é mal educado. Quer dizer, nós somos seres humanos, eu acho que faz parte da essência do humano, né? Essa relação um pouco mais turbulenta. É claro que a gente eventualmente pisa na sombra, mas depois volta para o caminho normal, regular, né? O que eu quero dizer, resumindo, cara? Cuidado com as redes sociais. Atualmente a gente tem que tomar muito cuidado porque eventualmente a gente comete ali um equívoco, um deslize e isso pode gerar ali na frente uma dificuldade maior para a gente. Interessante você tocar nesse ponto que antes até as entrevistas, né, tinham um padrão, né? Você tem que se vestir assim, você tem que se comportar assim, você tem que falar isso, tem que falar aquilo. Hoje, além de tudo, tem essa questão do teu comportamento mais virtual. Natural. Isso, São alguns fenômenos que ocorrem em concomitância com a evolução da sociedade, da geração, né? Quer ver um exemplo? Pega essa nova geração aí de 15 a 20, a 25 anos, eles assistirem aquele modelo quadrado que você está mencionando, que era protocolar, não que era quadrado, era protocolar, né? Talvez ele se tornasse um pouquinho chato, ou é um pouquinho chato para essa gente. Agora, na medida que você tem um ambiente natural, normal, talvez sem esses protocolos, as pessoas percebem mais veracidade no negócio. Acho que é um pouco por aí, é bem interessante daí discutir mais, mas acho que tem a ver, o ponto central disso tudo é o que é realmente verdadeiro e o que não é. Lembra na palavra lá na origem, quando iniciamos a conversa? Transparência. As pessoas não vão mais aceitar nada fake, não é só notícia, é a relação, é a pessoa lá que posa de um jeito, mas de fato não é. As pessoas vão conseguir hoje enxergar quem realmente é, seja pela tela do celular, do tablet ou até da TV. Bacana. Aí, entrando na questão da indústria 4.0 especificamente, como é que o Brasil está nesse processo, se a gente comparar com outros países, enfim? Bom, nós estamos num patamar razoável, não estamos num momento tão difícil do ponto de vista de capacidade, de competência, de habilidade, né, para fazer, para trabalhar. É claro que temos um momento político-econômico delicado, temos situações peculiares em alguns segmentos, né, mas o brasileiro tem um espírito, tem um engajamento diferenciado. Se compararmos com os países do primeiro mundo, é evidente que nós temos uma desvantagem do ponto de vista das tecnologias. Os países mais desenvolvidos têm mais tecnologias, têm acesso a essas tecnologias, né? Mas a mão de obra, quando a gente fala do ser humano, nós estamos de igual para igual. Não vejo grandes diferenças. Aí, nesse sentido, você sendo professor, é preciso que a gente avance muito na questão do ensino no Brasil, porque quando a gente começa, e aí tem uma discussão muito forte agora, a questão do Ministério da Educação,
Nós estamos vendo, quer dizer, está se deixando de investir, pelo menos o pensamento do governo federal é esse, se investir muito no ensino superior e tentar se investir mais na base. É por aí o caminho? A gente precisa realmente avançar muito nessa questão do ensino? Olha, esse é um tema delicado, né? Todos nós temos as nossas paixões, as nossas percepções, mas eu acho que o principal seria discutir profundamente esses temas, né? Não vejo que uma decisão, uma tomada de decisão rápida talvez seja a mais assertiva. Esse tipo de discussão que você está provocando agora é algo que a gente deveria ter corriqueiramente. Qual a estratégia, o país, né, o estado, o município, como que nós conectamos essas estratégias para transformar ou para apoiar as nossas crianças, para se transformarem em excelentes profissionais, né, com valores e tudo mais. Porque todo mundo está... O que a gente percebe, sim, tem lacunas, tem gaps, a gente precisa melhorar, precisa avançar, o mundo está mudando, né? Tem certos paradigmas que talvez a gente tenha que quebrar, por exemplo, fazer um curso de graduação em 5 anos. Será que isso, certos cursos se aplica ainda, não se aplica? O modelo de educação, GIS, quadro, né? Retroprojetor, PowerPoint, WhatsApp, quer dizer, certamente a gente tem que pensar ao redor disso tudo. Agora, qual é a solução? Eu não sei lhe dizer, não é tão trivial, quem seria eu para dar uma receita. Não. O que nós precisamos é o poder público, uma política pública customizada para cada município, no seu segmento. Por exemplo, aqui em Toledo, certamente tem que pensar para Toledo. É claro que tem um veio principal nacional, mas cada município, o seu, cada estado, o seu jeito de ser, o seu momento, né? E liberar para que as pessoas possam ir o mais longe possível, motivadas, inspiradas, né? Eu acho que o futuro é mais nessa direção. É menos forçar, é mais inspirar. Agora, como? A gente vai ter que discutir. Sair um pouquinho do campo das ideologias e mais para o campo da prática, vamos dizer assim. Se você me permitir, eu diria que para essa geração que está vindo aí, é mais o que é certo do que é errado. Não é questão ideológica, é o que faz sentido para as pessoas. O que te faz feliz? O que vale a pena para a sua vida, para a nossa vida, para investir o nosso tempo? É isso. Se vale a pena, respeitando as diferenças, cada um faça o que bem entender. Quem quiser subir uma montanha, quem quiser nadar, quem quiser correr, desde que não invada a liberdade e não agrida, qual é o problema? É até bacana se tocar nessa questão, porque o Brasil, talvez pela deficiência que nós tínhamos em relação ao curso superior, o sonho era ter um diploma, o canudo, né? E às vezes, hoje a gente vê pessoas, profissionais mais técnicos, às vezes tendo mais prazer e tendo um retorno financeiro até maior do que algumas áreas onde já está saturado, né? Nós somos praticamente da mesma geração, nós somos de uma geração que quase não ouvimos a palavra inovação, empreender, né? Isso era para poucos e loucos, talvez, que a gente falava, porque a gente queria, vou trabalhar no sentido de ser empregado, né? Óbvio que isso é super importante, é absolutamente lícito e honesto, mas a gente precisa despertar na nossa juventude esse espírito empreendedor e inovador, para que a gente consiga gerar oportunidades para que as pessoas tenham emprego, porque é uma conta simples. Se todos nós apenas formos trabalhar do ponto de sermos empregados, aparentemente vai faltar quem empreenda, né? Então, agora a gente percebe isso também no Brasil. Está brotando em várias cidades, vários estados, é inevitável um espírito mais inovador, mais empreendedor. Hoje nós temos um contingente de aproximadamente 3 milhões de desempregados. Se a gente tivesse 6 milhões e meio de empreendedores e cada um contratasse um, a gente resolveria talvez o problema do emprego. É claro que tem que encontrar uma oportunidade. Como que encontra uma oportunidade? Daí eu destaco o seguinte: não é ter uma ideia, é perceber uma necessidade, uma oportunidade. A ideia não vai invadir a sua cabeça, a minha mente, a nossa mente. Você tem que viver, observar, enxergar, experimentar e perceber uma oportunidade que é no seguinte sentido: o que pode acontecer para fazer melhor, para deixar mais interessante, para que as pessoas usufruam aquele serviço, aquele produto, que sirva para algo que satisfaça o desejo das pessoas, seja do ponto de vista monetário, sustentável, econômico ou melhor, tecnológico. Resumindo, quando se percebe uma necessidade é que a ideia vai surgir. A ideia vem de encontro à solução do problema, né? Ela é uma inovação que era algo que até então a gente não tinha. Ou seja, as pessoas precisam ser mais empreendedoras. Nós, vai de novo de encontro à política de educação, de inovação, né? Então, o mundo conectado.
Não há mais apenas ações isoladas, uma se relaciona com a outra. Quando se tem uma ação em qualquer área, vai obrigatoriamente impactar a outra no curto ou no médio prazo, certamente. Aliás, eu sempre digo isso aqui quando as pessoas vêm nos visitar, em escolas e tal, a gente mostra o jornal e eu sempre falo, não é porque nós estamos em Toledo que nós temos que estar ali o que se passa no restante do planeta, né? Nós não somos ilhas e as coisas acontecem aqui e revertem lá. Paulo, nesse sentido, você falou de geração. A nossa geração era aquela geração assim, nós tem que ficar muito tempo na empresa, é o tal da carteira assinada. Quando você tem a carteira assinada, você fica um bom tempo. Essa nova geração já é uma geração mais, vou usar um termo que a gente falou essa semana do mundo VUCA, né? É mais volátil no sentido de experimentar várias coisas. Como é que as empresas, essas tradicionais, estão se acostumando com esse novo momento? Bom, também é um processo, né? Não tem uma receita, não tem uma chave, sai daqui e vai para lá. É preciso a própria empresa experimentar certas situações e encontrar o melhor caminho para o negócio dela. Vou te dar um exemplo prático. A questão de 5, 10 anos, talvez a gente via pela televisão, via aqui e ali, né? Aquele pessoal lá nos Estados Unidos, em São Francisco, aquelas ilhas de inovação que a gente estava falando há pouco, com um puff, com uma rede, com uma mesa de ping-pong colorida, para despertar a inovação. Aquele jeito talvez sirva bem para eles. Não sei se serve adequadamente para nosso modelo cultural, né? E algumas empresas a gente viu assim, copiar, Ctrl-C, Ctrl-V, que a gente fala, na esperança de criar um negócio, de criar uma inovação e agregar valor ao seu produto, e perceberam que não deu certo. Então, as empresas elas estão um pouco experimentando também como ultrapassar ou transitar esse período. E aí vem uma frase, uma dica bem importante, que a gente fala assim, se for para errar, que erre rápido. A empresa está um pouco nessa, ela está testando algumas soluções, testando algumas tecnologias, não deu certo, pivota, deu certo, persevera, vai em frente. Pega o exemplo da Boeing, olha onde ela descobriu o problema no projeto do novo Boeing dela, com catástrofes, com vidas, com parte financeira significativa envolvida, né? Se ela tivesse descoberto isso bem cedo, quanto teria evitado de problema? Então as empresas elas estão também de maneira orgânica se adaptando e angustiadas, porque a gente não sabe o futuro. Se você olhar do ponto de vista assim, o que vai acontecer amanhã? Ontem o Trump, ou antes de ontem, anunciou que vai cortar ou vai elevar a taxa de 10% para 25% de tarifa sobre os produtos chineses, o que impacta numa redução significativa das exportações chinesas. Significa que o comércio mundial baixa, né, arrefece. E aí? Impacta inclusive a gente aqui no Brasil, aqui em Toledo, todo mundo, quer dizer, o mundo de novo conectado, volátil, etc. As empresas talvez desejassem manter seus colaboradores o tempo inteiro, 20, 30, 40 anos, talvez não consigam, seja do ponto de vista financeiro, seja até porque é interessante agora esse mix, né? Mas eu acho que essa nova geração que está chegando, ela vai se relacionar de forma duradoura com as pessoas. Talvez com uma empresa ou outra, não tanto, mas com as pessoas eu acho que a gente vai ter laços mais fortes, por incrível que pareça. Por quê? Porque a gente se aproxima mesmo não estando próximo fisicamente, com o WhatsApp, com o Facebook, com o LinkedIn, com as memórias. A gente acaba encontrando memórias importantes que a gente não lembrava, porque a gente não pensava naquilo, né? Ou algo nesse sentido. Eu não sei se eu fiz me entender, mas eu acho que é um mundo que vale a pena estar presente, trabalhar e experimentar. Guardadas as proporções, é um período que nós estamos passando hoje, mais ou menos como o homem da caverna quando teve que sair para procurar novos ares. E aí fica aquele, eu não sei o que eu vou encontrar ali para frente. Dá um exemplo. Quem foi a pessoa que descobriu que as marés têm relação com a Lua? Imagina quantas sobe maré, desce maré, ciclos de Lua a cada 28 dias. Quantas pessoas observaram isso para entender uma relação entre a Lua, ou as fases da Lua, e as marés na Terra? Para daí perceber que massa atrai massa, aquela coisa toda da ciência, ou seja,
existem várias correlações no nosso dia a dia que nós seres humanos não conseguimos capturar por limitações intrínsecas do nosso tipo de ser, do nosso cérebro. E que com essa conectividade com os dados, com a ciência dos dados, com a estatística que agora é em tempo real, rapidamente você encontra essas correlações e já dá a solução. Quer dizer, é um pouco sair das cavernas no sentido que você tem as respostas muito rápidas e você nem acredita. Como é que as pessoas descobriram que eu estou aqui hoje? É só olhar nas redes sociais, pronto, já descobriram. Quer dizer, minha mãe pode me ligar, estou te vendo aí, sem eu ter dito para ela. Então, sim, é um pouco desse impacto. Só que esse mundo lá fora, e usa aí um trocadilho de um grande amigo nosso, ele é muito mais bonito e interessante, certamente, do que esse mundo dentro da caverna. Hoje, se a gente fizer esse paralelo, sim, estamos numa caverna e a gente está saindo. As tecnologias estão permitindo. Por quê? Porque elas estão baratas. Elas já existiam, porém elas estão baratas. Perceba que o homem, entre aspas, já foi para Marte. Então nós temos tecnologia para muitas coisas, talvez quase tudo que se possa imaginar, porém ela ainda é cara. Eu diria mais que com nós temos de tecnologia, talvez a gente se torne amortal e não imortal. Imortal significa magia, amortal significa nenhuma doença vai te acometer. Você vai viver até 150, 170, até o teu corpo biológico, tecido, existir. E aí, como é que fica? Quer dizer, isso muda tudo. Completo. Muda aspectos. De novo, talvez não seja o momento de falar muito, mas entra na religião, entra na política, entra na crença, entra nas nossas convicções. Uma coisa muito simples, imagine uma tataravó com 650 tataranetos. Será que ela ama todos da mesma forma? Eu posso dizer que não, porque essa história, antigamente é isso, né? Eu criei meus filhos todos da mesma maneira. Psirica nenhuma, né? Vamos, né? Não tem esse negócio. A gente sempre tem mais afinidade com um do que com o outro, isso é natural ao ser humano. E essa essência a gente não perde. Eu acho que tem a ver com a própria senso de proteção. Você sabe aqueles que precisam de mais proteção, os que precisam de menos proteção. É assim, cada ser humano é único, por incrível que isso pareça. Né? E a tecnologia não tira isso? Não, a intuição, a paixão, o brilho nos olhos, o amor, isso me parece que ainda não. Né? Ainda Torcemos que não. Mas acho que a gente vai para outro patamar. Imagina um patamar onde as pessoas possam ser mais livres, que possam viajar mais, que possam curtir mais, que possam ser respeitadas pelas suas diferenças, né? Porque a gente não consegue ter todo mundo no patamar do Pelé, no patamar de um Messi, de um Cristiano Ronaldo. Vai ter aqueles caras que jogam ali um futebolzinho de várzea, que nem nós, talvez. Isso, né? Do fim de Então, semana. E a gente tem que equilibrar isso, só que todos são importantes. Todos são importantes. Não há ninguém mais importante do que outro nesse planeta. Ninguém, absolutamente. Todo mundo tem a mesma importância. Isso é que as tecnologias vão permitir, vão revelar. E a gente tem que tomar cuidado. Que legal. Eu descobri que o Pablo é fãzaste de Star Wars, assim como eu, como mais da metade da torcida do Flamengo. Né? O que tem de fãs de Star Wars é brincadeira. E o Star Wars é um bom exemplo disso, né? Que o George Lucas, os primeiros 3 filmes da trilogia de Star Wars seriam o capítulo 4, 5 e 6. E ele não conseguiu o fio na cabeça dele, ele não fez 1, 2 e 3, porque na época ele disse que não tinha tecnologia que ele precisava para criar esses mundos. É um bom exemplo disso, né, Paulo? Certamente, cara. Até porque o Star Wars ele tem um conceito de hipnose. Ele hipnotiza a gente, né? Então você sai do teu estado regular, crítico, e vai para um estado de magia, volta a ser criança. Você fica hipnotizado assim como uma criança fica vendo um desenho, né? Isso aí. E ele conseguiu, enfim, inaugurou, né? Tem outros filmes, outras trilogias também fabulosas nesse contexto, mas aí revela uma coisa importante. Olha a imensidão de oportunidades que nós temos para as pessoas experimentarem e vivenciarem e curtirem a vida, né? Assim como assistir um filme, assistir um jogo de futebol ao vivo, de novo, escalar, tocar violino, piano, a arte, a cultura, né? A filosofia, enfim, quantas coisas que dentro do nosso cérebro nós podemos curtir, experimentar e ser muito feliz. E meu amigo, quase sem dinheiro algum. Quase sem dinheiro. Está na nossa mão hoje com a internet, com as redes sociais, e isso também vai revolucionar,
O marketing, aí entra o marketing 4.0, vai revolucionar. Olha as academias como são hoje, as barbearias como são hoje, olha quanta coisa já deixou de existir, né? O Kodak e tantas outras que a gente já sabe, cansado de ouvir, e quantas que vão sumir, cara, né? Você já não usa mais talão de cheque e nem sabe por quê, simplesmente parou de usar porque foi no movimento natural, vai parar de usar cartão de crédito, o meu já está aqui, o meu já está aqui, ó, o meu cartão de crédito já está aqui. Tudo que tu tem na carteira já acabou, pode tirar a carteira aí, dinheiro de papel já não existe mais. Difícil, né? Não vai se acabar. A carteira de identidade do motorista já está tudo no aplicativo. E isso significa que nós vamos para outro patamar, que outras coisas vão acontecer. Vou dar um exemplo aqui de Toledo, conversando ontem com o Marcos, da City, né? Um problema resolvido, ele abre 2 ou 3 ou 4 oportunidades de geração de emprego, gente. Chegamos aqui, temos então o aeroporto, agora aqui em Toledo, né? Um voo diário para Toledo. Mas não podem ter duas aeronaves no mesmo instante porque a pista é curta. Quer dizer, um problema maravilhoso. A pista só é curta, é um problema porque agora tem um avião, certo? Aí não cabe todo mundo no saguão porque é pequeno. É o segundo problema a ser resolvido. Então o que eu quero, as tecnologias vêm nesse sentido. Elas resolvem um problema e geram 2 oportunidades. Então, se eu pudesse dizer algo para a galera que está aí nos assistindo, né? Não tenha medo, pelo contrário, se aproprie dessas tecnologias, porque você vai resolver problemas, e vai gerar oportunidades. E a gangorra dos empregos vai mexer, você vai resgatar as pessoas de empregos que não são favoráveis para empregos que valorizam o que nós temos de mais importante, que é a nossa mente, que é o nosso corpo, a nossa alma. Tá um pouco nessa direção que eu acho também. Eu acho que um exemplo disso é utilizar o Instagram e o YouTube como forma de ganhar dinheiro, né, atualmente. Porque você tem que inovar, você tem que ser diferente para você conseguir espaço e tá todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo que se dedica para isso, né? O Instagram virou uma empresa para ganhar dinheiro. E a pergunta é, como que ganha dinheiro com isso? A gente tem que profissionalizar, tem que ter metodologia, galera, não é assim saiaísmo, não é assim, continua valendo o estudo, a dedicação, o planejamento, a estratégia, isso não se perde. Para você chegar em alto nível, continua valendo ter uma vassoura, ter um 5S, organizar. O que nós fizemos até aqui não é descartado, pelo contrário, são degraus. A gente está no 4º degrau, né? Vamos fazer um trocadilho, uma paridade. A gente continua para frente. Como que o pessoal ganha grana no LinkedIn, etc. Eles viajam, por acaso, para Fernando de Noronha. Aí vai todo mundo para Fernando de Noronha porque está lá o famoso. Eles fazem um marketing meio disfarçado, mas é muito bem planejado. Por acaso eu estou usando uma camisa dessa cor e meus fãs por aí vão comprar a mesma camisa, né? Então, claro que está subliminar. E se você olhar aí os grandes grupos de marketing, já perceberam isso, já sabem que mudou, já estão buscando... Tem um nome, aliás, para isso, né, Nino? Influencer? Não, quando a gente ganha as coisas lá, né? Mimos. Mas tem uma seção... Não, tem um nome técnico. Recebidos. Os recebidos, Eu vou fazer... hoje eu vou fazer a sessão dos recebidos. Eu recebi aqui um celular da Samsung, não sei o quê. Olha que beleza, né? Quer dizer... Como você disse... É um novo meio de marketing. Agora, volta, minha opinião também, eu acho que no longo prazo só vai restar quem realmente produz valor agregado. Aquilo que é passageiro, que é momentâneo, que é só aquela modinha, não se sustenta porque não traz resultados para as pessoas, né? Você apenas ri da alegria, aquele pontual, mas segunda-feira tu tem que trabalhar, tem que pagar suas contas, então continua valendo sim, você tem que ir lá estudar, a fazer um curso, se capacitar, participar de eventos. Meu amigo, minha amiga, se a gente não se movimentar, não vai o Todo-Poderoso abrir o nosso cérebro e colocar uma ideia e colocar uma solução. A gente tem que fazer as coisas. Se a gente não fizer, não resolver. Muito bem. Bate-papo show de bola com o Pablo. Aí, para encerrar, antes de a gente fazer a nossa tradição, queria perguntar o seguinte: você se sente frustrado em ver o Avaí na primeira divisão e o Figueirense de novo na segunda? Sim. Eu tô brincando porque assim, eu torço pro Paraná Clube. Bom, então cara, nós estamos aqui, os dois desesperados. Aliás, ontem, falando em
Série B, Curitiba e Londrina ficaram no 0-0. Fábio e Fabiano, o Rodrigão perdeu um pênalti 0-0. Curitiba e Londrina pela Série B. Claro que é brincadeira, né? Mas é duro, né? Ver o maior rival. Não vamos falar sobre esse assunto. Mas tudo bem. Ô Paulo, aqui é o seguinte, não sei se o Donato falou para você, o convidado pede a música. Então eu vou dar uma enrolada aqui, você vai pensando numa música aí. E o assunto de hoje aqui, ó, Toledo tem a primeira morte confirmada por H1N1. E aí, quando eu falei aqui da necessidade de vacinação, tem gente que insiste em não vacinar. Então, por favor, procure uma unidade básica de saúde, vá fazer a vacinação, principalmente quem está naquela faixa de risco ou na idade preconizada, tá? Então, Toledo já tem outros 3 casos confirmados de H1N1 e teve a primeira morte esta semana confirmada. E ontem, até a Aline foi lá fazer, o Conselho da Comunidade realizou a entrega de brinquedos produzidos pelo projeto Recomeçar Irmãos que Criam, que é desenvolvido, aqui a foto, desenvolvido com os detentos aqui da 20ª Subdivisão Policial. A primeira instituição foi escolhida da Praia de Dona Dúzia, o CEMEI ali na frente, a creche. É o CEMEI, né? Mas eu ainda falo creche. Né? Tá aqui, Jéssica. Tá aqui, ó. Aqui é coluna social, acontece. Aliás, quero mandar um abraço para o Antônio Wolff, que ontem ligou aqui e tal. Ainda tem pessoas que ligam, olha, impressionante. Mandar um abraço para a Lana Dalmaso, dentista, que estava de aniversário essa semana. E para a Morgana, que me atendeu de manhã e à tarde ontem. É verdade. Eu fui à tarde fazer um trabalho da faculdade com ela, me recebeu super bem, fiz as mesmas perguntas, mas aqui. Mas tudo certo. São meios diferentes, né? Meios diferentes. E aí, seu Pablo, que música? Sou suspeito, mas vou escolher Eduardo e Mônica, Legião Urbana. Primeira vez que ouvimos Eduardo e Mônica. Ótima escolha. Você é de que ano, Pablo? 75. 75, gerações parecidas. Crescemos ouvindo Legião Urbana. Hoje a Jéssica que é a DJ, tá? Porque eu esqueci meu celular na redação. Há 2 palavrinhas pra você, né, Aline? Parabéns. Muito bem. Ao som de Eduardo e Mônica, nós vamos encerrando a primeira edição do programa Nosso. 10 horas, fique ligadinho, tem a Vika. Isso. Com muita música no nosso Sextou. Sextou no programa. Legal. Pablo, obrigado mesmo. Prazeraço. Sempre que vier a Toledo, faça como o Donato, vem aí nos visitar, tomar um café, tá certo? Com certeza. Ative suas notificações, curta a nossa página nas redes sociais e sempre acompanhe as nossas notícias no site e também na versão impressa. E fica ligadinho.